E aí, povo? E aí, Mônia? Como é que tá aí a transmissão? Hoje tá? Hoje eu configurei para melhor qualidade. Vamos ver. Marinha Machado. Boa noite, professor Zerante, professora Val. Boa noite, Marinha. Boa noite, professora Val. Rosilene. Boa noite, Rosilene. Adivanilde. Boa noite, Adivanilde. Vamos lá. Nós vamos fazer aqui uns detalhes agora, né, gente? A gente vai usar aqui as, as tintas luminosas para fazer aqueles pontos de luz. Então, Jesus, boa noite, meu amigo. Como é que tá aí, pessoal? Tá saindo bem hoje a imagem? Não tá ruim que nesses dias atrás tava? Que eu não tava nem sabendo que tava ficando ruim. Boa noite, zerantes e a todos da live. Já dei meu joinha. Obrigado, Alda Lemos. Tá bom a imagem e som? Tá bom, mano? Então tá beleza. Então vamos sapecar. Vamos partir pra pintança, gente. Ó, nós já fizemos o básico, já secou, né? Já estamos prontos para fazer detalhes. Quer dizer, não secou bem ainda não, né, mãe? Nós vamos fazer aqui umas flores, né? O projeto é fazer até umas borboletas. Vamos ver se nós consegue. Isabel Henrique, boa noite, Zé Arantes. Sival, boa noite, Zé Henrique. Não, o louco. Isabel Henrique, tô ficando doido. Isabel Henrique. É que depois, é que eu li Zé Arantes de novo, eu li, eu pensei, bananei tudo. Paulo Roberto, boa noite, Zé. Dona Val, boa noite, Paulo Roberto. Está tudo bem, Alda? Que bom, hein? Rosilene Melinda está boa. Boa noite, Isabel Henrique. Ah, é Alda Lendo, né? É isso aí, meu povo. Vamos fazer aqui os detalhes que o povo estão querendo saber, né? Dos detalhes. Deixa eu ver aqui, o que eu vou fazer primeiro, né? Antes de fazer aqui as flores aqui, eu vou fazer mais detalhes lá no fundo, né? Vamos ver o que nós fazemos lá no fundo. Eu acho que nós vamos usar aqui o amarelo limão. Pra gente fazer aqui os pontos culminantes de luz lá, né? Então eu vou pegar um pincelzinho fininho assim, com amarelo limão. E vamos dar uns pontos bem destacados, né? Eu devia ter pego uma espátula, né, pra gente fazer isso. Ó, uns pontos destacados, não precisa exagerar, né? Só naqueles pontos estratégicos. Tem que dar uma diluidinha, né? Senão a gente não consegue ver. Ó, os pontinhos estratégicos, pra gente sugerir ali uns matinhos. Eu vou fazer com o pincelzinho, gente, porque se fizer com outro pincel batidinho lá, vai ficar tudo igual, né? E eu não quero que fique tudo igual, eu quero que fique assim. Eu quero manipular bem para me fazer os matinhos do jeito que eu quero. Aonde pega os pontos de luz, já bem luminoso. Aí eu vou fazer aqui uma corzinha para a gente fazer as luzes que pega na árvore. Então eu vou usar o amarelo limão mesmo. Só que o amarelo limão puro não fica muito bom. Então eu vou usar um pouquinho de branco para me dar uma clareada a mais. E um pouquinho de vermelho pra gente não deixar branco puro, amarelo puro, nem branco puro, nem vermelho. Vai ficar uma cor meio bege. Essa é a cor que a gente vai dar aqueles toques naquele ponto onde a gente quer que a luz do sol tenha batido, né? Então, pode ver que a gente faz com cautela, né? Planejando bem aonde que a gente quer o detalhe, né? Vamos deixar um pouquinho mais vermelhado, que está muito branco também, né? Não quer tão branco assim. Então a gente vai fazer assim uns toques, ó.
É um tronco de árvore, então esse tronco ele tem textura, ó, ele não é lisinho. Tem de todo jeito, né? Mas vamos fazer com textura que vai ficar mais bonito. Então a gente vai fazer pegar bem ali o, a luz, né? Vamos dar mais uma amareladinha. Ó, a gente começa bem forte nas bordinhas, depois vai dando uns toquinhos assim para a gente simular que a luz pegou entre a textura da árvore, né? Aqui também eu vou fazer a luz bater aqui, ó. Só que é o seguinte, eu não posso também fazer tudo até lá em cima, né? Porque vai ter bastante folha aqui. Provavelmente essas folhas vão fazer sombra. Então a gente tem que calcular mais ou menos aonde que fica mais bonito, né? Estrategicamente. A luz pegando. Aldalene, boa noite. Isabel Henrique, boa noite. Aldalene, ah tá. Ainda tá no mesmo esquema, né? Então, ó, ponto culminante de luz, depois a gente vai imaginando o relevo da textura da árvore e os pontos onde a gente vê que pega. Por exemplo, aqui ó, não tem nenhum mato aqui na frente, então provavelmente a luz do sol ela vazou e bateu aqui, ó. Tá vendo? Pode ver que vocês já enxergaram o sol batendo ali, né? Aqui também, ó. Tem umas árvores ali, mas provavelmente pegou aqui, ó. Então a gente vai dando uma tremidinha para não ficar aquele risco lisinho. Depois a gente vem definindo assim até acabar em nada, né? Ele não pode levar essa luz até lá para lá. Então, ó, pode ver que a gente já tá vendo a luz do sol pegando ali, né, gente? Boa noite, Jai. Obrigado pela presença. Nilson Nonato. Boa noite, professor da mão mágica. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Mão mágica? Não, é o pincel do Pedro Lobisomem que faz mágica aqui. Ó, gente, aqui a gente vai dar aquele toque para a gente simular que o sol bateu em alguns lugares. Só que eu não posso fazer essa luz em todos os troncos, porque tem tantas folhas aí que provavelmente, né, algum ponto foi barrado, né? Então a gente vai calcular assim alguns lugares e vamos colocar uma luz, ó, como se a luz do sol bateu aqui, ó. Entendeu, gente? Nós temos que ter consciência de todas as possibilidades, né? Como se fosse uma realidade aqui. Um lugar que provavelmente bateu o sol, um lugar que provavelmente não. Ó, alguns pontos só. Eu não posso trazer aqui para baixo, senão eu tiro aquela sensação de que tem sombras, né? Então, tem que ficar esperto com isso. E aqui a gente vai dar uns toquinhos, ó, aqui parece que está mais livre ali, então tem um buraco, né? Tem uma fenda nas florestas aqui, né? Então, bem provável que essa árvore aqui recebeu uma luz mais diretamente, né? Então, nós vamos fazer com que essa luz bate lá no tronco. Então, nós temos aqui o sol batendo ali dentro das árvores, né? Agora, antes de fazer a luz aqui, eu vou fazer uma sombra bem forte. Cadê o pereto? Essa sombra, eu vou misturar aqui preto com vermelho mesmo. Vamos fazer uma fenda bem forte aqui, ó. Para gente sugerir as. Tá bom, Miguel. Pode ficar à vontade, Miguel. Tá bom. Nós vamos simular aqui umas raízes, né? Mais exposta, né? Para ficar bem. Ó, a gente vai dar umas variadas nas tonalidades, né?
E essas partes aqui, ó, a gente vai fazer um verde. Para fazer um verde, poder misturar amarelo, pode ser até laranja com um pouco de preto, que a gente consegue um verde mais pendendo para a cor da solar, né? Então a gente vai fazer uma sombra por baixo, assim, para gente sentir, né, o volume, né? Sentir a dimensão das coisas, né? Aqui também eu vou escurecer tudo, porque queremos fazer uma vegetação por cima, né? Clarinha. Agora eu vou trazer essa luz aqui mais para frente, aqui, ó, para nós simular essa raiz como se ela fosse maior, né? Fazer uma outra raizinha aqui, né? A gente vai dar uma envolvidinha aqui. Aí nós temos aí uma raiz, uma árvore, né, com a raiz exposta, né? Nilson Nonato, boa noite, professor da mão mágica. Ah, já lida. Jai, a honra é minha. Obrigado, Jai. Domingo Sávio. Oi, pessoal, tudo bem? Zé e Val. Tudo bem, Domingo? Obrigado, Domingo, pela presença também. Agora aqui, gente, a gente sente que tem bastante mato, né? Então essa luz, a gente só vai dar uns toques em alguns pontos só. Ó. Não é no tronco inteiro, não. Porque senão a gente tira daí a sensação de sombra, né? Então a gente vai fazer assim, a gente vai fazer as luzes bater em algum ponto. Ó. Em alguns pontos a gente dá um toque mesmo de luz, né? Pra gente criar um contraste. Esse contraste, gente, é importante, né? Porque aí que a gente sente volume, né? Ó. Aqui também, ó. A gente tem que dar uma tremidinha, não pode passar no pincel liso, não, senão fica artificial, né? Tem que deixar com sensação de natural, embora a gente esteja fazendo a pintura um pouquinho soltinha, sem muito lisamento, mas tem que estar certo, as luzes no ponto certo. Nós não podemos esquecer da teoria, né? Alguns pontos a gente ilumina, ó, mas bem estratégico assim. A gente quer que a impressão, né, de luz pegando aqui nos troncos seja bem evidente, né? Ó, os pontos de luz. Eu não posso exagerar, senão perde o efeito. Aqui também eu vou trazer um pouquinho de luz aqui, ó. E eu, para misturar essa cor aqui da luz, eu fiz um laranja, né? Meio begezinho. E consegui aí um tom, quase que um cor de pélice, né? Agora aqui eu não vou fazer muito, porque eu vou encher de folha aqui, ó. Vai ser muita folha aqui, então não vai ter muito. Mas mesmo assim eu vou sugerir aí que a luz do sol ainda deu uma de atrevida e pegou em alguns pontos, ó. Você entendeu, gente? É isso daqui que faz a gente ter aquela sensação, né? De, de luz, de sombra, né? De profundidade, né? E lá atrás, lá já não precisa tanto, porque lá está sobre uma luz, né? Um raio luminoso, né? Então, a gente também tem que estar consciente, né? De que não podemos passar do limite, né? Porque de repente a gente começa a iluminar tudo, acha bonito, daqui a pouco pronto, perdeu a graça. Então temos que fazer as coisas conforme precisa, né? E às vezes não precisa de tanta luz. Agora vamos trabalhar as folhas ali, né? Deixa eu ver se eu acho meu pincel de pelo de lobisomem, porque sem pincel de pelo de lobisomem não dá. O problema é que o pincel de pelo de lobisomem sempre some. Olha, até poesia o negócio. Chegou até a rimar. Val Prazeres é uma floresta encantada. É isso aí, minha flor. Boa noite, lindo trabalho, mestre. Obrigado, Adriano.
Jai Berequinho. Jai. Tá ficando muito lindo, Zé. Obrigado, Jai. Parece que começou a querer dar alergia em mim, só faltava essa, né? Deixa eu pegar aqui um pano pra gente fazer um. Rapaz. Ah, tá aqui. Tá aqui o pincel de Pedro Lobisomem, gente. Eu já ia fechar a live. Não achasse. Brincadeira, né, meu? Né, meu? Vocês têm que acostumar que o Zé é meio tonto, fica falando bobagem. Então, vamos lá. Verdão. Que esse verde aqui é o verde. Verde inglês. E a gente vai misturar esse verde inglês com um pouquinho de vermelho, ó, um pouquinho de vermelho, para deixar o verde meio esquisitão, né? Não pode deixar esse verde também muito verdão, né, bandeira assim. Só que agora também ficou marronzão, né, com verdão meio marronzão. Não quero também marronzão. Eu quero que ele fique meio amarelado. Agora, como eu ganhei um tubão de tinta amarela, eu vou abusar. Usar e abusar. Aí. Então eu quero que esse verdão fique também puxando para amarelo, entenderam? Então vai ficar assim. Vocês podem também já misturar um laranja, né, com esse verde. Um pouquinho de preto, né, um pouquinho de... Vamos fazer aqui uma bagunça aqui, uma meleca. Vou colocar um pouquinho de preto, que eu quero que escureça bem, porque isso que eu vou fazer aqui agora é a parte das sombras, né? Só que o pincel de Pedro Lobisomem parece que hoje não está querendo, não está em encantamento em dia. E aí a gente vai encher toda essa parte aqui, ó, com folhas escuras. Pode ver que ela é escura, mas ainda assim ela destaca, não, ela aparece, né? Não está confundindo com, com outras cores aqui, né? Então a gente vai deixar quase que bem fechado aqui, ó. Essa é a parte escura. Depois a gente vem fazendo aí a parte clara. Nós vamos também fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou deixar mais escuro ainda aqui. Vou usar pouca tinta porque eu quero vir fazendo luz em cima, né? Então se eu usar um punhado de tinta aqui, vai virar melequeira. E eu não quero isso, né? Aí eu vou fazer o seguinte. Eu peguei tanta cor, mas não peguei a cor que eu queria. Deixa eu ver que cor que é essa aqui. Acho que essa cor aqui vai dar. Isso aqui é uma cor... Como é que é o nome dessa cor aqui? Sei lá, não dá pra ler. Mas é um vermelhão ferroso, sim. Um vermelhão meio ferroso. Então eu vou misturar o amarelo com esse vermelhão, com mais o verde ali. Agora eu vou deixar pendendo um pouco para amarelo para não ficar igual as cores, né? A gente tem que variar um pouquinho de tonalidade. Para a gente simular aí uma floresta mesmo, onde tem várias espécies de árvore, né? Não podemos ficar fazendo o mesmo batidinho em tudo quanto é árvore, né? Inclusive, agora aqui eu vou trocar de pincel até. E vou trocar de cor também. Mas antes deixa eu fazer tudo que eu tenho de fazer com esse pincel aqui. Deixar um pouquinho mais amarelo agora aqui, né? Pra gente... Ó, só rela o pincel, você já coloca ali. Só que o pincel hoje não tá bom, não. O pincel de Pedro Lobisomem. Acho que eu deixei ele secar ali, torto. Mas ó, a gente consegue mesmo assim. Eu vou pegar outro pincel. Isso aqui não tá muito bom, não. Tá na hora de caçar outro lobisomem, fazer outro pincel, gente. Esse lobisomem aqui, esse daqui já deu o que tinha de dar.
Sexta-feira Santa, quando que é? Vamos ver. Pra gente programar a caça ao lobisomem. Vamos ver se isso daqui vai dar. Ó. Isso aqui tá dando. Isso aqui já tá quase virando pincel de pelo lobisomem. Não. Isso aqui é o pincel que é bom porque é ruim. Tudo tem um nome aqui. Pincel que é bom porque é ruim. Vamos fazer uma cor laranja aqui para nós dar uma variada nas tonalidades das folhas, né? Para não ficar tudo muito amarelão, né? Vamos fazer uma cor meio laranjada agora aqui, para a gente simular aí uma outra tonalidade de, de mato, né? Vou pôr um verdinho claro lá, que esse verde aqui é o verde inglês claro, né? Então a gente já tem ali o amarelo, vou pôr um pouquinho de vermelho para a gente conseguir deixar um pouquinho laranjado. Isso aqui é o magenta. Então a gente põe um pouquinho. Dá uma misturada aqui, ó. Magenta com amarelo. E vamos colocar umas cores coloridas. Um pouco de. Pra gente simular aqui uma variedade uma variação, né, na luminosidade, por causa da luminosidade. Então vamos dar uns toques aqui. Depois a gente vai vir com a outra cor mais clara ainda. Ó, umas pinceladas assim, ó. Pra gente dar um pouco de cor na pintura, né? Pra não ficar tudo muito verdão e azulão, né? Então a gente vai dar uns toques com a cor meio avermelhada. Quer dizer, não é bem avermelhado, é um verde, né? Que fica meio pendendo para amarelo, para vermelho. Aí a gente começa a dar uma vida diferenciada na pintura, né? E aqui, conforme vai chegando em frente à luz, a gente coloca um pouquinho mais de amarelo para a gente sugerir ali, né, que tem luz do sol pegando nessa vegetação. E também temos que ficar atento para não exagerar, né, e acabar tirando, tampando tudo o reflexo lá do fundo, né? Isso a gente não pode fazer também. Ó, a gente vai dar uns toques por cima, assim, para a gente destacar as folhas do tronco, né? Ó, é um verde. O pincel estava sujo de verde, eu peguei um pouco de amarelo e vou variando entre amarelos, esverdeado, um pouquinho mais avermelhado. E assim a gente vai conseguindo aí criar uma sensação de várias espécies de árvore, de vegetação. Aqui também eu vou fazer um pouco de folha aqui na frente, ó, nesse tom, para a gente poder separar as folhas do tronco da árvore, né? Fazer com que os troncos fiquem na frente, atrás, né, da árvore. Ó, daí vamos colocar um pouco de amarelo puro ali na reta do sol, né? Puro não, um pouco mais forte, né? Vamos ver o que o pessoal está falando. Paulo Roberto, Zé, o melhor pincel para fazer pincel pelo lobisomem é o sintético ou de pelo natural? Boa noite. Ô meu amigo Paulo, pincel de pelo de lobisomem qualquer um dá certo, mas esse daqui é o que costuma dar mais certo. Ó. Esse daqui a gente já dá uma reganhada nele aqui e já fica certo. Tem uns desses aqui que é bem fininho assim, ó. Sim, ó. Sim. Tanto assim. Aí fica facinho. É só dar uma arrepiada nele. Eu pego um super bond, coloco lá no fundinho, nos pelos lá. Daí seca, eu arrepio ele e passo uma colinha lá. Daí ele não volta. Ele fica arrepiado. Só que às vezes a gente exagera também, daí vira pastor de bruxa, né? Então a gente tem que ficar atento ali, bolando ali, ajeitando, pra gente conseguir fazer um pé do lobisomem bem legal.
Vamos fazer aqui mais fechado um pouco essa floresta aqui. Pode ver que eu só coloco o pincel lá, não pode ficar pá. A gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar fazendo uma coisa muito parecida, tudo muito parecido, mesma moitinha, mesmo batidinho, mesmo isso, mesmo aquilo. A gente tem que estar sempre dando uma diversificada, né, para a gente não deixar muito parecido as coisas. Aí a gente depois cria a sensação de que aquela floresta ali tem bastante espécies de vegetação, né? Aqui mesmo eu vou fazer uns toques mais claros para a gente simular ali volume, né? Embora aqui seja um lugar já meio mais escuro mesmo, mas nem tanto. Vamos lá. Mariano, Maria do Carmo. Boa noite, mestre. Está fantástico. Boa noite, Maria do Carmo. Janete Cordeiro. Boa noite, mestre Zé Ival. Boa noite, Janete. Boa noite, linda pintura. Eu quero uma dessa. Ivete Mendes. Oi, Ivete. Essa aqui não foi vendida para ninguém. Quer comprar ela? A gente vende baratinho. Essas pinturas que a gente faz na live, a gente vende baratinho. Boa noite, professor. Boa noite, Sada Saber. Obrigado. Vilma Maria da Cruz. Boa noite, José e todos. Paisagem maravilhosa. Sempre vejo na TV, mas dou o meu joinha. Obrigado, Vilma. Obrigado pelo joinha. Sada sabe, tudo bem, graças a Deus. Tadana. Então é isso, gente. Continuando com a pintança, né? Porque se a gente bobear aqui não dá tempo. Apesar que eu tô, como eu falei, né? Eu não tô muito preocupado mais em terminar as telas. Eu quero ensinar vocês, né? E lembrando aí, gente, que o risco desse quadro aqui, eu sempre coloco lá no nosso grupo do Telegram. O nome do grupo é Fábrica de Artes. Então pesquisem lá. Não sei se a Mônica tá aí, ela costuma colocar o link aí, né? Fábrica de Artes. Eu coloco o risco lá em PDF, já no tamanho certo, para vocês copiarem. Não sei se eu fiz o risco desse já, porque tem hora que eu me perco também. Eu acho que eu não fiz ainda, né, gente? Quem tá lá no grupo aí, fala aí. Eu fiz ou não? Se eu não fiz, eu tenho que fazer. Hoje mesmo eu coloquei vários riscos lá, né? Que já, para quem entrou novato, né? No risco. Boa noite, Ivone. Alda Lemos, Sada. Que Deus abençoe a todos nós. Isso mesmo, Madalena. Que Deus abençoe todos nós, né? Precisamos de bênção divina, né? Agora, gente, nós vamos pegar um verdinho claro aqui e vamos dar um toque de luz nas vegetações baixas. Mas, ó, é só alguns pontos estratégicos, gente. Sabe aquele lugar onde o sol conseguiu escapar e bater lá? É isso. Não podemos ficar branqueando, clareando demais, não. Senão a gente tira o efeito dos raios solares. Ó. Só aqueles toquinhos assim, em lugares estratégicos, né? Ó. Como se o sol realmente vazou e bateu nesses lugares, né? Ó. Tá vendo? Aqui por aqui tudo, a gente já não pode fazer uma luz tão intensa porque o sol não bateu ali, né? Então a gente vai pegar agora aqui um verde, misturar um pouco aqui e vamos trabalhar aqui uns arbustos aqui, ó. Ó, vou bater o pincel de uma forma diferenciada para me sugerir um arbusto diferente, né? Senão eu fico fazendo tudo igual. Não pode ser assim. Nós temos que criar variedades.
E ele tá muito claro, vou ter que escurecer um pouquinho mais. Vou pegar o verde novamente aqui, ó. E agora eu vou dar um toque quase que com ele puro aqui, ó. Pra gente fazer uma tonalidade diferenciada um pouquinho, ó. Ele tá na sombra, então não vou fazer, não posso fazer tão destacado assim a luz, né? Porque tudo isso aqui fez sombra em cima dele. Mas depois eu vou pegar um pincelzinho e vou pontear em alguns lugares para sugerir ali que o sol ainda conseguiu vazar e pegou em alguns lugares. Entendeu, gente? Então, ó, aqui também tem um pouco de luz. Aqui caiu um pingo de tinta, eu não dei bola porque eu gostei, porque agora eu vou precisar fazer um. Facilitou para me fazer um arbusto maiorzinho aqui. Ó, pincel, só dar aquele toquinhos. Então é assim, gente, ó. Você cria os galinhos, ó, para lá, para cá, no meio. Aqui no meio você dá uns pontos aqui, porque você está vendo de frente os galinhos. Põe mais pro lado aqui, ó. Põe para cima, ó. E assim a gente sugere ali um arbusto diferenciado, que não confunde com as árvores, né? Ó. E aqui embaixo, ó, vocês dão umas pinceladas bem levezinhas aqui, ó, quase que acabando em nada, para vocês sugerir a sombra embaixo, né? Deixa eu reganhar aqui minha manga aqui, porque tá pegando na tinta ali. Não sei por que eu tô com esse blusão, que não tá tão frio assim hoje. Agora eu vou dar uns pinceladas aqui, ó. Cobrir aqui, né? Tá vendo que nós estamos criando um ambiente aqui bacana? Boa noite, Zé Ivar. Boa noite, Amilson Gomes. Eu tomei um pouquinho de alergia hoje. Eu tô preocupado que vai atrapalhar. Ó, agora aqui, gente, eu vou bater o pincel assim, ó, puxando. Porque aqui eu vou simular vegetações, capim, grama, né? Não vou fazer ali uma, uma, um amarelo-limão, porque nós estamos trabalhando num lugar de sombra. Então, embora tenha luz, porque a luz aqui, uma floresta, mesmo que seja uma floresta fechada, vai ter luz lá dentro, né? Uma luz, né? Porque tá de dia, né? Só que a luz daí já é uma luz limitada, né? Ela não dá aqueles toques, aqueles picos de luminosidade, né? Então eu vou sugerir aqui uma vegetação baixa, né? Meio que descendo, assim, para gente sugerir que tem uma descida, né? Que é um barranco. E aqui sim, ó, aqui já tem uma fenda. Então aqui provavelmente, mesmo que não seja diretamente no sol, mas aqui já tem aí uma, uma luminosidade maior. Só que eu não posso ainda colocar aquele amarelo limão, porque aqui em alguns lugares só que vai pegar o sol, né? Porque tem tantas folhas aqui, então que nem eu fiz aqui, pontear em alguns pontos. Vocês entenderam, gente? Então, vamos lá, depois eu vou fazer as flores. Tem as borboletas, não sei se vai dar tempo de fazer as borboletas hoje, né? Que é até 9h30 que eu faço live, gente. Porque chega 9h30 a gente já começa a cansar. Então nós temos aqui um ambiente onde a luz, embora não esteja pegando diretamente, ela ainda pega. Só que não é direto, né? Ela pega porque reflete, né? O que é a luz do dia, né? Agora nós vamos fazer umas pedras aqui, para a gente poder dar uma diferenciada aqui no ambiente, né? Pois é, o último de tudo é as flores e as borboletas, né? Então vamos fazer aqui umas pedras. Depois eu vou fazer mais raios, sol, mais sombra. Então vamos fazer uma pedra. Eu vou misturar esse tom ferroso aqui com esse verde. Pra gente criar uma corzona esquisitona ali. Depois pôr um pouco de preto para ficar bem escurão. Porque nós vamos trabalhar com essas pedras dentro da sombra. Aqui, ó. Fazer aqui umas pedras. Não vou fazer muita pedra também, né?
Temos que tomar cuidado na hora de fazer essas pedras para já não fazer tudo redondinho, tudo igualzinho, hein? Então a gente vai fazer aqui algum estoque aqui para gente sugerir que tem pedra aqui no chão. Agora eu vou fazer uma cor bem escurona mesmo, que vai ser praticamente aí o preto. Para mim sugerir aí a parte interior, a parte de baixo da pedra, onde a luz não conseguiu alcançar, né, ó. Porque nós estamos trabalhando aqui num lugar de sombra. Ó, nós temos que escurecer bem mesmo, para a gente sentir ali que tem profundidade, né, que tem sombra. Tô escutando um barulhinho, parece que é chuva. Ó, uns toquinhos aqui, né, para fazer, para sugerir ali relevo no terreno. Aqui também, ó, lugares assim onde tem fenda, porque não é uma floresta, isso aqui não é uma estrada, isso aqui é uma trilha, né? Praticamente uma trilha. Então é evidente que tem bastante buraco, bastante coisa, né? Agora, gente, eu vou fazer uma luz nessas pedras que não pode ser a luz que nem lá, porque senão não fica certo, porque ela tá na sombra, né? Então a gente vai fazer uma luz básica. Só que essa luz também não pode ser. A pedra, né, ela é meio marrom, né? Mas não pode fazer uma corzinha de nenenzinho ali, né? Tem que misturar uma tinta aqui, ó, um pouquinho de verde nessa cor aqui, ó, para ela dar uma tonalidade diferenciada, ó. A gente vai criar aqui uma luz sobre a pedra em alguns pontos, não é em todas as pedras. Se pegou luz aqui, provavelmente aqui também deve ter pego, né? Então nós vamos fazer assim. Então, nesse lado aqui, daí eu não vou fazer esses pontos de luz. Eu vou fazer, mas não tão forte. Agora aqui eu vou fazer mais fraco um pouco. Misturar um pouquinho aqui, ó. Aqui também, ó. É uma luz, mas tem que misturar um pouquinho para não ficar tão forte. Porque aqui não é diretamente, né? É como se a luz do sol pegou realmente em cima dessa pedra aqui, mas nessas daqui não pegou diretamente, né? Simplesmente ela está refletindo a luz ambiente. Entenderam? Então, meu povo, acho que tá chovendo aqui. Parece que é uma chuvisqueirinha, né? Aí a gente vai pegar novamente, fazer um laranja aqui, ó. Misturar com esse próprio verde mesmo aqui, ó. Pra gente fazer uma cor de chão. Ó, um pouquinho mais pendendo para amarelo. E a gente vai dar uma reforçada em alguns pontos para a gente sugerir que a luz do sol bate aqui em alguns lugares. Diretamente, né? Ó, de vez em quando ela dá uns pontos ali, né? Aqui praticamente pega quase que direto tudo, né? Porque aqui já tem aquela fenda ali, né? Vamos dar uns toquinhos aqui mais escurinho um pouco para a gente sugerir volume, né?
É, tá chuviscando mesmo. Será que a Val tá ouvindo eu ali? Ô, Val, dá uma olhada e vê se eu deixei a porta do carro aberta, os vidros. Porque aqui é assim. Se eu quiser chuva, eu tenho que deixar aberto lá o vidro. Daí vem chuva. Vamos sugerir que a luz do sol pegando aqui, né? Vamos fazer assim meio em perspectiva para a gente sentir que tá vindo assim, ó. Aí a gente começa a ter a visão da sombra das árvores, né? Batendo aqui no chão. Dá uns pontos luminosos em alguns lugares assim, ó. Olha lá. Alguns pontos vai bater o sol diretamente, ó. Aqui mesmo, vamos fazer aqui uma. Então nós já temos aqui um- uma simulação de luz e sombra, né? Agora eu vou fazer aqui um pouquinho de sombra maior, mais um pouquinho de sombra, né? Que tá muito. Ó, por exemplo, esses matinhos aqui, tudo vão fazer uma sombra, né? Tá bom. Quem que falou tá bom lá? Acho que é a Val, né? Anabela! Lindo! Obrigado, Anabela! Boa noite, mestre Zé! Boa noite, Anabela! Amilson Gomes, boa noite, Zé e Val, boa noite, Amilson. Às vezes eu repito aqui de novo, falando de novo, né? Mas é porque às vezes a gente fica concentrado aqui, a gente esquece o que a gente já leu, a gente lê de novo. Então nós estamos criando aqui a sensação da sombra dessas árvores. Tá vendo? Só que vamos fazer o seguinte, aqui esse daqui tá muito retinho, vamos tortar um pouquinho, né? Porque não é assim também. Se a árvore lá não é tão retinha, como é que o sombra vai ficar tão retinho assim? Então vamos fazer uma coisa parecer certo, né? Tá, nós temos aqui já o, a sensação. Tomara que não caia luz, né? Porque esse dia não, agora há pouco, enquanto eu estava ajeitando aqui, a luz estava diminuindo e subindo, diminuindo e subindo. Significa que era chuva que estava chegando. Então nós temos aqui já uma sensação de luz batendo ali, né? Só que mesmo fazendo esse risco aqui, eu vou ter que pegar agora uma cor mais escura ainda e trabalhar aqui na horizontal, ó. Porque para não tirar a sensação da,
plano, né? É só a luz que veio naquela direção, mas o chão aqui continua aqui na horizontal, ó. Então tem que dar umas pinceladas também na horizontal para não tirar essa. Não precisa ficar muito alisando, não, pessoal. Pode ser assim meio pinceladinho, deixa um pouquinho meio soltinho, que fica bonito. Eu tô fazendo aí, gente, na segunda-feira uma pintura. Aquela lá, sim, né? Vamos alisar bastante. É uma pintura mais realista. Então a gente vai trabalhar demorado num quadro. Não vai ser que nem esse aqui. Isso aqui a gente vai um pouco mais rapidão. Mas lá eu vou fazer com todo cuidado, devagarinho. Então quem quiser assistir esse tipo de pintura mais detalhada, é segunda-feira. Eu já comecei, fiz a primeira aula, vai ser bem explicadinho. Depois vai ser uma outra aula na segunda-feira, até terminar o quadro. É um quadro cheio de detalhe. Essa pintura aqui, eu não sei se alguém falou para mim, eu não lembro se eu coloquei essa pintura no Telegram. Telegram, né? Então, se alguém que está lá no grupo do Telegram, fala aí para mim se eu já coloquei. Se eu não coloquei, eu vou colocar. Eu acho que não tem, né? Porque a Ivone está falando que não encontrou, mas eu vou colocar lá. Boa noite, Raimundinha. Um show. Zé, essa tela, parabéns, você arrasa. Quem quiser entrar no grupo do Telegram, clica no link que a Mônica compartilhou aqui. Isso mesmo, gente. Nosso grupo do Telegram está crescendo, ele já está com quase 300 pessoas. E eu quero que fique gigantesco aquele grupo, porque vai ficar bom para todo mundo, né? As pessoas vão poder ali divulgar suas obras, né? Um grupo que tenha milhares de pessoas é ótimo, porque são todas pessoas ligadas à arte. Então é um bom lugar para vocês mostrar, né, a arte de vocês. Então, gente, quem quiser, ajude nós a fazer o grupo crescer. É lá que eu ponho os riscos em PDF, porque é importante isso aí, porque as pessoas vão ter um espaço ali, né, para divulgar, para falar de arte, onde está reunido muitos artistas. Então, quanto mais artistas tiver lá, melhor. E não é um grupo fervoroso demais, é um grupo onde a pessoa só fala em arte mesmo, ninguém fala no outro assunto. Então, vão lá, gente. O nome do grupo é Fábrica de Artes, está aí no Telegram, a Mônica já colocou aí o link. Depois a gente vai lá aceitar, né? A gente tem que aceitar o convite, né? Eu vou aceitar, aí vocês vão, quer dizer, vocês vão entrar lá e eu vou aceitar, né? Ó, agora vamos fazer aquilo que eu falei, aqueles pontos de luz nos lugares estratégicos, ó, para a gente sugerir que o Sol vazou em alguns pontos e chegou aqui, ó. Só que só em alguns pontos que eu faço a luz extrema. Porque é só em alguns pontos que o Sol vazou e chegou, né? Ó, então vamos sugerir que seja aqui, né? Um desses pontos. Aqui é bem provável que o Sol também bateu aqui. Então vamos fazer assim, vamos fazer uma luminosidade bem forte aqui, ó, saindo até aqui, ó. Não para cá, porque senão perde a graça também, né? Só na beiradinha aqui. Aqui a gente pode até dar um pingo de luz forte. Ó, uns dois, três pinguinhos assim, ó. E pronto. Vocês entenderam, gente? Se a gente exagerar, se a gente fizer discriminadamente, acaba dando, perdendo o efeito. Então, ó, gente, uns pontos de luz que vazou para esse buraco aqui e pegou aqui, ó. Entenderam? Ó, pegou lá. Então, só isso, mais nada. Agora aqui eu vou dar uma abusada um pouquinho,
Porque aqui, ó, tá bem no lugar que a gente sente que a luz pegou ali, né? Bastante, né? Então vamos iluminar bastante ali. Só que eu não vou pôr exageradamente, porque eu vou vir com flores aqui, né? E essas flores vai, vai precisar também de luminosidade, né? Então daí senão vai ficar uma coisa muito exagero. A Val disse que não precisava de, de flores nessa paisagem, né? Mas, rapaz, é quer pôr flores. Tá, vamos, antes de mexer com as flores, agora vamos dar uns toques de luz nas folhas, ó. Vamos sugerir ali que o sol bateu nessas folhas. Para a gente criar uma profundidade, uma luz mais forte. Mas só que não é esse pincel, não. Tava dando certo, mas é outro, para ficar melhor. Cadê? Vamos ver aqui o pincel que já está virando pincel de Pedro Lobisomem. Ó, é esse. Pode ver que eu estou colocando com cuidado, porque tem os pontos estratégicos para colocar isso aqui. Se eu colocar tá por cima tudo aqui que nem doido, não vai dar certo. Vai ficar esquisito, porque não vai perder esse efeito de luz entrando nas fendas, né? E eu não quero perder. Então eu vou colocar só nos pontos que eu sinto que a luz realmente conseguiu bater lá. Aqui, ó. Eu estou usando aqui para essa luz aqui um amarelo limão puro. Ó, agora sim a gente está fazendo volume, né? Cadê o chá do Zé? Ah, é mesmo, cadê o chá do Zé? Rapaz, será que eu não trouxe meu chá? Ah, tá aqui. É mesmo, gente. A Val fez um chazinho para mim. Ó, daquele chazinho que fica. Chazinho de gente metido, ó. Um saquinho, não sei o quê. Vamos ver se ficou bom. Obrigado, Val. Tô repartindo aqui com o povo aqui. Chá do que mesmo, Val? Mel com não sei o quê. Camomila, parece. Daqui a pouco eu vou roncar aqui. Já está lindo, Sada. Que bom, hein? Boa noite, maravilhoso, lindo. Bia Lopes. Obrigado, Bia Lopes. Então, gente, vamos continuar. Fazendo as luzes. Eu vou propositalmente trazer, como essa árvore está na frente, eu vou propositalmente trazer ela na frente do tronco aqui, ó, para a gente sentir ali uma sequência de tronco, né, de distância, uma coisa da outra, né? Então a gente tem que estar aí tomando cuidado para a gente não deixar chapada a pintura, né? E o que não faz ficar chapada é isso, né? As coisas colocadas no ponto certo, nos pontos estratégicos. Pode ver que essas luzes que eu estou colocando aqui é muito bem calculada para não ficar sem o efeito que eu quero, né? Ó, por exemplo, aqui eu morro de vontade de tacar ali o amarelo limão, mas não posso, porque não é assim. Então eu vou ter que pegar agora um pincel. Aqui eu vou dar uns pinceladas em alguns pontos, porque mesmo sendo cheio de mato, em alguns pontos, com certeza, essa luz vazou. Ó,
Só que é só uns pontinhos e acabou. Por exemplo, já chegou na hora de parar. Agora vamos fazer as flores, né? Eu, para fazer o banner aí, né? Pegamos uma paisagem, um modelo, mas eu estou fazendo completamente diferente. Eu não gosto de copiar, não. Eu gosto de inventar. Então, meu povo, voltando a falar que segunda-feira eu vou dar sequência numa pintura. Aquela pintura, na segunda-feira eu vou dedicar a fazer pintura mais realista. Com detalhes, assim, aqueles detalhes minuciosos, com pincelzinho zerinho. É pintura mais realista. Daí vai demorar para fazer um quadro. Então quem quiser assistir esse tipo de live, de pintura, né? Ver esse tipo de pintura, vai lá. Segunda-feira, né? Pronto, já bebi tudo o chá. Agora eu quero um pincelzinho fininho pra gente fazer os esqueminha que eu tava falando, né? Antes de fazer as flores, ainda vou fazer uns pontos de luz em alguns lugares, né? Como eu tava falando, né? Ainda tem uns lugares estratégicos para fazer uns pontos de luz. Eu vou fazer com amarelo limão mesmo. Então, vamos imaginar que o sol pegou, né, em alguns pontos assim, ó. Então a gente vai pegar o pincel zerinho com amarelo limão, ó, e dar uma destacada em alguns lugarzinhos. É que nem aqui, vamos dar uma destacada em alguns pontos lá atrás. Ó, vamos fazer de conta que o sol conseguiu escapar e bateu aqui. Mas ó, só, não posso fazer mais do que isso, porque senão começa daí a regredir, né, os efeitos, né? Ó, ponto culminante de luz nos lugares mais estratégicos, ó. Aqui vou destacar mais ainda aqui porque eu quero que fique bem evidente essa luz aqui, ó. Então, tinta amarelo limão, o pincel zerinho agora, não estou fazendo batidinho porque eu quero fazer uma coisa programada, projetada. Eu quero fazer o galinho aparecer para cima, eu quero fazer aparecer um galinho aqui. E se a gente for fazendo batidinha, a gente fica, aí não fica assim tão planejado, né? Fica meio de qualquer jeito. Então vamos fazer o negócio parecer que foi calculado, que foi bolado. A gente está refinando, na verdade, né, essas luzes, né? Aí nós já temos aí a simulação da luz entrando aqui, né? Agora vamos trabalhar um pouco de flores já, né? Pra gente começar a ficar animado, né? Ver acontecer, né? Deixa eu ver qual pincel que eu vou usar aqui. Essas flores também a gente vai simular. Porque, como eu falei, aqui não é a pintura realista. A pintura que nós estamos falando, que eu estou trabalhando na segunda-feira, vai ser bem detalhada. As flores a gente vai fazer florzinha mesmo. Nós vamos fazer mais. Não vai chegar a ser um retrato também, né? Porque senão também perde a graça também, né? Vamos fazer com a pintura uma pintura bem detalhada. Derek. Oi, Zé. Cheguei. Obrigado pela presença, Derek. Isso aí, chegou. Chegou chegando. Então vamos fazer aqui umas cores aqui para nós trabalhar já algumas flores, né? Vamos colocar um pouco de magenta. Magenta. E vamos colocar um pouco de branco nesse magenta. Cadê o branco?
Para nós fazer uma tonalidade meia roxa, meia vinho, né? Assim. Então é assim, gente. Na parte que tá sombra, a gente vai trabalhar com uma cor não tão vivo assim, né? Tão claro, né? Porque é sombra. A gente vai fazer aqui umas flores que eu não sei que flor. Vou fazer aquela que tem aqueles cachinhos. Vou fazer várias flores. Não vou fazer exagerar também de flores, né? Isso aqui é como se fosse assim um sabe aquela trilha que leva numa casa assim de uma pessoa caprichosa que gosta de enfeitar, deixar a chegada da casa dele bonito. Ou então ele tem uma cabana, né? Ele tem uma cabana que ele gosta de ir lá no final de semana, então ele vai lá e planta as flores. É que nem era aqui, meu pai tinha um sítio, né? E a minha irmã ia lá e jogava semente de tudo quanto é tipo de flor. Então, mais ou menos isso que a gente está sugerindo aqui. Fazer vários tipos de flores. Aqui é o primeiro que está fazendo, né? E aí, lá na frente, ó, a gente vai fazer. Opa! A gente vai fazer um pouquinho mais luminoso, ó. Sugerir essas flores. Vamos também usar uns pontos estratégicos, né, para gente sugerir. Não precisa ficar fazendo florzinha por florzinha, não, né? No caso dessa pintura aqui, né? Porque uma que daí vai demorar uma eternidade para fazer, e outra que é o estilo nosso aqui não é tão realista, né? Assim, é um estilo mais soltinho. Aí agora vamos fazer umas cores bem. Uma cor mais forte um pouquinho, né? Aqui na sombra. E como tem flores aqui, então a gente vai sugerir também, né, umas folhas, uns matos aqui, né? Que aqui tá sem esses efeitos de folha, né? Sugerir que tem vegetação aqui. Vamos ver o que estão falando. Robert, cheguei agora. Obrigado, Robert. Obrigado pela presença. Seja bem-vindo à nossa live. Todos vocês, né? Boa noite, professor, e a todos. Derek Juliane, Zé, sabe aquele desenho da Santa Ceia que você fez? Você tem o vídeo dela no YouTube? Tenho. Do começo até o fim. São, não sei se é 12 ou é 15 vídeos. E comprido os vídeos ainda. Tem todinha a sequência. Procura lá, Santa Ceia. Você vai encontrar. Agora nós vamos fazer uma outra cor de flor, né, gente? Paulo Roberto, pés de lavanda, isso mesmo, Paulo Roberto. Pés de lavanda. Agora vamos fazer umas flores diferentes aqui. Vamos ver aqui uma cor. Eu queria achar um azul, mas não estou vendo aqui. E até eu achar esse azul, vamos ver isso aqui. Vamos fazer aqui umas flores diferentes. Só batidinho assim, gente. Não precisa ficar fazendo. Como eu falei, né? Segunda-feira que é o dia que nós vamos trabalhar umas pinturas bem mais detalhadas. Essas pinturas aqui de quinta-feira, eu procuro fazer, não,
procuro uma pintura que não seja tão demorada, né? Para não cansar, né? Mas tem público para tudo, né? Tem gente que gosta da pintura, ele quer saber como é que faz, os mínimos detalhes, né? Então daí é o dia da segunda para isso. Agora que nós vamos fazer mais umas flores, mais uns toques aqui para gente sugerir. Aí vocês vão fazer a gosto, né? Quem quiser fazer aquele monte de flor, pode. Eu não vou fazer muito, não, porque eu acho que se exagerar também é capaz de perder um pouco a graça. Mas vai que você que tá, vai pintar gosta, né? De exagerar, porque é questão de gosto, né? Falar, eu quero exagerar do meu. Pronto, pode exagerar. Aí um detalhe, gente. Quanto mais perto, maior vai ficando, né? Então a gente vai tendo que fazer daí meio que sugerindo mesmo, assim, a florzinha. Não precisa fazer ficar uma por uma, mas você já tem que dar a sensação que tem flor ali, ó. Sim, o cachinho. Ó. Daí já não é batidinho meio na louca, não. Tá vendo? Fazer umas aqui. Agora vamos fazer umas laranja. Ela ainda tá faltando umas coisas aqui. Essa aqui, ó, coincidiu aqui uma coisa que não pode. Tem coincidência que tira a harmonia. Agora nós vamos fazer uns matos também, uns verdes, né, gente? Porque essas coisas tudo tem, né? Folha, tem. Ela tá num lugar cheio de vegetação. Então nós vamos fazer aqui sugerir umas vegetações. Até mesmo aqui na estrada, ó. Uns arbustozinhos, umas relvazinhas, né? Já dando uns toques para sugerir que são folhas mesmo, né? Esse lado aqui eu vou colocar umas flores, não vou colocar amarelo para não confundir. Agora vamos colocar um pouco de luz nesse azul. Um azul bem clarinho agora para a gente conseguir aí uns pontos culminantes de luz em algumas delas. Em alguns pontos assim a luz do sol bateu lá, ficou clarinho. Aqui mesmo ó, já tem, tá bem claro, porque bateu bastante luz ali, ó. Como a gente está vendo em perspectiva, então a gente tem que deixar mais junto as folhas, né? As flores. Entenderam, gente? É a mesma coisa você chegar aqui, deitar, você vai enxergar uma na frente da outra. Daí fica com esse efeito aqui, ó. E agora também nós vamos fazer esse mesmo efeito com essa aqui, né?
Eu vi que alguém já pintou esse quadro aqui lá. Com certeza agora ele vai lá fazer os acabamentos, né? E ficou bacana, hein? Não lembro quem que foi lá, esqueci o nome. Pintou já lá uma. Fez um. Tá aqui, já tinha feito. Se ele tiver aí, fala aí. Não lembro mais. Está ficando muito lindo. Obrigado, Norival. Obrigado, Norival. Obrigado, Moisés. Então, pessoal, tá vendo como nós estamos deixando o quadro bonito? Completamente diferenciado do que a gente fez ali, não usou como modelo, né? Porque é proposital, eu não quero que fique igualzinho no modelo, né? Nem deve ficar, né? Porque o modelo é, cada um tem um jeito, né, de pintar. A gente usa ali uma base para fazer para fazer a capinha, mas é bom. Agora de mim aqui vocês podem sim copiar à vontade, né? Mas a gente não sabe, né? Quem que as pessoas aí da internet, quem que fez aquelas pinturas e tal. De repente a pessoa não gosta que faz uma cópia dele. Então a gente procura fazer diferente. Procura diferenciar bem para não ter problema. Eu não vou exagerar, que eu acho que não deve exagerar, né? Eu, no meu ponto de vista, até já tá bom já de, de flores. Vou dar uns pontos luminosos aqui, ó. Pra gente dar a sensação aí que o sol bateu em algumas delas. E se o sol bateu lá, então é obviamente que também nos arbustos aqui embaixo esse sol também pegou. Então nós vamos dar um toque de luz mais forte aqui. E pronto, né? Senão estraga. Agora vou fazer uma leve luz em cima dessas pedras aqui, ó. Não é luz exagerada, é só um toque mais claro um pouco. Para a gente não tirar o efeito da sombra, né? Porque tá tudo em cima de uma sombra. Então a gente vai dar uns pontos aqui para sugerir relevos, né, no chão. Bem escuro mesmo. Daí quem quiser fazer uma, um arbusto maior colorido, pode fazer. Então, gente, eu até tô tentado fazer, mas não sei não, acho que eu não vou fazer não. O que eu vou fazer é pontear aqui para ficar mais destacado ainda, né, aqui a luz. Pode ver que eu tô trabalhando, planejando aqui, né, as folhinhas. E aqui atrás dessa árvore aqui ó, também é o mesmo galho que veio lá, ó.
Então nós vamos planejar esses pontos para a gente sugerir mato mesmo, né? A intenção é diferenciar, né? Variar, né? As formas dos arbustos, né? Para a gente criar aí um contraste de luz. Agora eu vou fazer essa luz aqui, ó. Sair aqui atrás. Para a gente sentir que tá lá atrás, ó. Não estava no plano isso, mas agora ficou, né? Tá vendo como a gente levou lá para trás? E da mesma forma, essa luz que a gente está fazendo aqui, ó, eu vou fazer ela atravessar lá, ó. É como se fosse assim, lá para trás. Então a gente vai analisando a pintura e vai vendo o que, que ficaria bom, né? O que, que poderia fazer para causar um efeito ainda mais atraente, né? Então, pode ver que aí a gente sentiu lá atrás a luz. E aqui, ó, eu vou transformar essa luz dessa vegetação aqui na sequência daquela, ó, que vai ficar melhor. Tá vendo? Aí a gente sentiu isso aqui. Então nós vamos fazer mais um pouquinho realçado isso aqui. Vocês viram só que a gente levou lá para trás uma modificaçãozinha, a gente enriquece muito a pintura. E são coisas que às vezes acontecem no decorrer do trabalho, né? Às vezes a gente olha, olhando a pintura, você fala, nossa, se fizer isso vai ficar muito mais bonito. E às vezes também acontece de ficar mais cagado. Mas tudo faz parte do esquema, né, gente? Então vamos lá. Muito show, Moisés. Obrigado, meu amigo. Dorival já li, né? Derek, Zé, sabe aquele. Ah, tá. Você achou bonito a pintura dela? Da Santa Ceia? Vai lá. Eu vou. Eu vou procurar lá e vou colocar lá no Telegram o link lá para quem quiser pintar uma Santa Ceia passo a passo, tá lá. Norival, boa noite, Zé, professor. Está ficando muito lindo, parabéns. Obrigado, meu amigo. Moisés, joinha. Ivone Salviano. Tá lindo demais. Para mim já terminou. Eita, mandão. Obrigado, Ivone. Hamilton Gomes. Oi, mandei solicitação aí no Telegram. Se a minha filha estiver aí, já aceita lá. Se não, eu vou, a hora que eu terminar aqui, eu vou abrir o Telegram e eu aceito lá, tá bom? Então, já que deu certo lá, vamos trazer isso para cá também, ó. Pra gente criar a sequência, né? Só que também eu tô achando que tá muito amarelo esse quadro. Então vamos parar, né, com essa mania de amarelança. Vamos fazer aqui uma. As flores também eu acho que eu não vou fazer mais do que isso, não. Quem quiser pode ferver de flor aqui. Mas eu não vou fazer. Então o que vocês acham, gente? Eu faço a borboleta ou não? Porque essa borboleta, essa boloreta, não parece que eu tô com preguiça de fazer borboleta? Porque eu vou até as 9h30. Maria Angélica, lindo demais. Obrigado, Maria Angélica. Nós podemos até sugerir umas borboletinhas aqui, daí quem quiser fazer bastante borboleta faz, né?
Eu vou pegar um azul ali, vou fazer uma borboleta com um azul diferenciado. Vamos ver se tá ali. E inclusive tem um vermelho aqui que eu acho que eu vou fazer algumas florzinhas nessa cor. Só que vai ser um estoquinho diferente, né? Como se fosse uma flor diferente. Vamos dar uns toques de vermelho diferenciado aqui. Né? Pra gente fazer uma variedade, né? Eu tô lembrando lá do sítio do meu pai, onde a minha irmã jogava semente de aquele monte de florzinho. Depois ficava tudo colorido. Flor de todo jeito. Aqui também vou colocar uns desses tonalidade. Vou colocar um pouco de branco para a gente fazer as luzes desse vermelho. Tá bom. Agora vamos partir para a cor. Vamos partir para borboleta. Vou fazer umas borboletinhas, mas daí vocês podem fazer um monte. Branquinho. Cadê o branquinho? Tá muito pequeno aqui o nosso negócio de, de a paleta, né? Nós vamos fazer umas borboletinhas voando. Vamos dar uma impressão só, né? Eu acho que até nem. Eu até acho que ia ficar mais bonito sem a borboleta. Mas como nós fizemos um anúncio lá no vídeo que é borboleta, né? Que vai ter borboleta. Então a gente tem que cumprir a promessa. Demais. Vamos fazer uma voando aqui. Vou fazer aqui na frente da árvore. Vou fazer uma daquelas borboletas, aquela colorido, aquela vermelhona.
Vamos fazer uns detalhezinhos nela. Sada sabe, gratidão sempre. Obrigado, Sada. Maria Ângela. Lindo demais. Obrigado, Maria. Então não esqueça, pessoal. Segunda-feira é o dia da pintura mais detalhada. Só simula aqui a borboleta também, não precisa tanto. Quem quiser fazer um monte de borboleta, fazer borboleta em primeiro plano aqui, pode fazer. Só uns toquinhos já basta. Daí quem quiser encher de borboleta, fique à vontade. Então, meu povo, é isso daí. Tá muito lindo, Eric. Obrigado. A gente poderia fazer aqui mais coisa, né? Se quisesse, poderia fazer até uma cabana aqui, né? Mas vamos deixar só assim mesmo, né, gente? Só vou fazer mais umas coisinhas só aqui. Deixa eu ver o que eu posso ser. Vamos fazer com que a luz do sol conseguiu atingir também esse galho aqui que tá muito preto, né? Pode ver que deu uma valorizada federal, né? Só que eu não posso levar essa luz até lá, né? Porque senão a gente acaba com aquela sensação que a luz bateu ali. Alguns pontos só assim, a gente faz uns toques de luz nos troncos. Esse tronco, o que tá faltando? Assim, um tchan, né? Porque aqui, ó, não tem, ele tá num lugar onde é possível que bate aqui um pouco de luz no tronco. Então vamos sugerir. Pode usar o dedo também. Eu acho que agora já chegou no ponto. Mardoni, meu amigo. Tudo bom, Mardoni? Obrigado, Mardoni, pela sua presença. Zé, tem um pingo no tronco da árvore da direita. Tem mesmo. Tem mesmo um pingo aqui. Pai, como é que eu não vi, né?
deu dois pingos, que um deles aqui eu aproveitei. Eu tenho que dar um ajeitado ali. Mas esses pingos assim acaba sugerindo nova. Opa! Acaba sugerindo novas ideias. Vamos fazer um tronco agora diferenciadão aqui, ó. É, tá. O pessoal tá de zóio. Só, nós fizemos um tronco diferente ali, né? Vamos ver o que mais que nós podemos fazer, né? Acho que tá bom já, né, gente? Já chegou na nossa hora, né? Não passou da hora, 9h30. Vou deixar assim, mas não significa que não tem mais nada para fazer. Ó, a gente pode fazer uns detalhes nesses pontos que a gente já está vazio. Quem quiser for fazer a cópia aí pode fazer mais flores. Eu vou aqui valorizar aqui, porque aqui é onde caiu aquele pingo, então ficou meio esquisitão. Vamos dar uma ajeitadinha aqui, né? Pronto, né, gente? Agora, né, já criamos ali, ó. Também. Aí. Então é isso, gente. Vou parar por aqui. Depois, quem quiser pintar esse quadro aí, pode abusar nas flores, abusar nas borboletas, pode fazer uma árvore colorida. Se quiser, em vez de ser amarelas, que pode ser uma árvore meio cor-de-rosa. É, tem bastante opção, né? Não precisa exatamente copiar aqui a pintura. Aqui está a base, né? Daí vocês vão usar também aí, né? Passa uma borboleta em segundo plano. Oi, Mardoni. Onde, Mardoni? Segundo plano. Aqui ela tá mais ou menos. Aqui, primeiro plano, fica muito grandona. Vamos fazer uma boloreta aqui. Fazer uma boloretaça aqui. Vamos ver que cor que eu vou fazer essa boloreta. Acho que vou fazer azul mesmo. Vamos ver aonde que ela vai ficar legal. Rapaz. Fazer aqui. Fazer o maiorzinho um pouco. Como se ela estivesse aqui perto do fotógrafo.
Vamos. Aí, já deu pra ver bem, né? Ficou legal mesmo, Mardoni. Tinha razão. Já aí, as palminhas. Chega isso aí até poeirinha. Obrigado, Mardoni, pela dica. Obrigado, povo, pela presença. Que Deus abençoe vocês infinitamente. Até a segunda-feira, se Deus quiser, com a nossa obra mais realista, né? Aquela que a gente vai pegar uns pincelzinhos e cutucar até. Só mesmo que a gente tiver saco mesmo para aguentar. Vai fazer, a gente vai fazer perfeito, né? Vamos dar um toque aqui nessa pedra aqui pra gente sugerir aqui uma luz do sol batendo aqui. Ó. Um toque só a gente consegue criar a ilusão, né? E só, né, gente? Agora chega mesmo, né? Então é isso, meu povo. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Até segunda-feira, se Deus quiser. Obrigado pela presença de vocês.